Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatos Cast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Hoje vamos falar sobre uma fantasia que parece fazer parte do imaginário da maioria das pessoas. Óbvio que ninguém quer morrer. Mas se nós pudéssemos ter uma escolha, como de fato a nossa morte seria? Eu ministro a disciplina de Introdução à Tanatologia na Universidade Estadual do Ceará desde 1999 para os cursos de enfermagem, serviço social, psicologia e terapia ocupacional. Logo no primeiro dia de aula, especulo dos alunos sobre os motivos deles estarem ali. Afinal, a morte não é um dos assuntos mais populares, embora, paradoxalmente, esteja sempre em evidência na mídia. Claro, o que não é popular é a discussão da morte como um fenômeno existencial. Discute-se a morte o tempo todo como se estivéssemos vendo uma partida de basquete. Os mortos não aparecem na mídia, mas sim os seus números, na contabilização de vítimas fatais, ou em mais um atentado suicida, ou no número de mortos nas estradas no final de semana, ou, infelizmente, como aconteceu recentemente, as tragédias provocadas pela chuva, com os deslizamentos de terra soterrando várias e várias casas. Nos emocionamos quando, de fato, nós conseguimos ver o rosto e saber um pouco da história de cada indivíduo. Nos emocionamos na medida em que, ao saber um pouco da vida dessas pessoas, estruturamos laços de identificação com a existência delas. Bom, nesses mais de 20 anos dando aula de tanatologia, pergunto sempre aos meus alunos como eles imaginariam a própria morte. É recorrente a seguinte afirmativa: quero morrer dormindo, quero morrer de repente, não quero ver a minha morte, quero ter um AVC e apagar de vez, e por aí vai. O que existe em comum nessas simbolizações é a doce fantasia da morte súbita, como se fosse uma bênção, um lenitivo que vai eximir a pessoa da possibilidade de enfrentar a dor e o sofrimento. Quase não se escuta expressões do tipo quero estar consciente até o fim ou quero ter tempo de fazer algumas coisas de fato importantes. É claro que não há uma coincidência nisso tudo. Na verdade, talvez meus alunos não tenham tanto medo da morte em si, mas da forma como estamos morrendo nesse século XXI. Morrer parece ser um lento e inexorável caminhar para a perda total de autonomia. Vamos falar um pouco então sobre o que nós consideramos essas perdas, né? Primeiro, a perda da autonomia, do saber sobre si, onde muitas vezes profissionais e familiares montam uma conspiração do silêncio e do escamoteamento frente ao que está querendo se dizer ou que não se pode dizer ao paciente. Na verdade,
Todos sabem o que está acontecendo, menos a pessoa acometida, por uma grave doença. Outro aspecto, a perda da autonomia sobre as próprias escolhas, onde o paciente não participa diretamente sobre os tratamentos que lhe são prescritos e de poder determinar o momento em que o foco terapêutico possa mudar para uma outra forma de cuidado. Além disso, a perda da autonomia sobre a realização de necessidades existenciais emergentes, onde, por não ter clareza e objetividade sobre o que lhe acontece, deixa de satisfazer ou realizar necessidades vitais que poderiam ser satisfeitas no pouco tempo restante de vida. Por exemplo, o perdão por erros, reencontros com pessoas queridas, realização de satisfações estéticas, cumprimento de últimos desejos. É essa percepção que já norteia o olhar dos nossos jovens, sistematicamente afastados na infância da vivência dos rituais da morte e agora presenciando a morte dolorosa dos membros mais velhos da família, transformados em pacientes nas UTIs à espera da falência múltipla dos órgãos. Diante dessa forma de desassistência frente à finitude, não é de se estranhar que se queira morrer dormindo, mesmo que isso nos roube tudo de bom que a vida possa ainda oferecer. Se o foco pudesse ser mudado, se a finitude pudesse ser aceita e se, ao descobrir que nada mais pode ser feito, entre aspas, o profissional de saúde tivesse diante de si a possibilidade de tudo poder realizar para diminuir a dor e o sofrimento, aí então talvez pudéssemos idealizar a morte de uma maneira mais doce, não tão repentina, mas cercado pelo afeto dos amigos, ao som da música que mais se gosta, pois a ausência da dor permite a gente ouvir a beleza, por exemplo, de uma composição de Bach ou de Mozart. Sentir o carinho da mão amada, escutar o adeus das amizades que ficam. Se você acha que esse tipo de forma de morrer é muito idealizada, em breve nós vamos estar discutindo sobre cuidados paliativos. Essa percepção de que não há mais nada a ser feito, ela é superada pela ideia de que tudo, absolutamente tudo pode ser feito para que a vida, mesmo que no pouco tempo restante, seja vivida com o máximo de potência de vida, onde as pessoas possam ser autônomas na realização dos seus comportamentos e desejos. Claro, essa é a minha fantasia. Ela parece ser cheia de idealizações, é verdade. Mas é isso tudo que posso imaginar se penso que não sentirei dor, nem que estarei exilado numa sala fria ao som de bips e do estalar de ventiladores mecânicos. Sem sol, sem cheiro de café, sem perfume de lavanda. O sociólogo canadense chamado Irving Goffman cunhou o termo expectativa normativa. Ao estabelecermos interações com outros seres humanos, criamos expectativas de seus comportamentos dentro de determinados cenários. É isso, fundamentalmente, que permite parte da vida social na medida em que, ao observarmos as pessoas em seus contextos, não nos questionamos sobre o sentido do que fazem. Imagine só se a gente entrasse em questionamentos crônicos sobre se o vendedor de sapatos seria, na verdade, um vendedor de sapatos, ou se o médico no hospital de fato é médico. O tempo todo agimos e sofremos a ação de outros seres humanos com base numa certa identidade pressuposta que nós temos uns dos outros. Isso implica, na perspectiva de Goffman, que produzimos interações com base nos papéis que exercemos, o que pode algumas vezes colocar em questão o sentido que possuem nossas identidades para nós e os outros, se os papéis não atendem às expectativas da plateia ou do próprio ator.
Assim, todos nós temos um certo script. Por exemplo, mulheres casadas devem se comportar de uma maneira, sacerdotes de outra, militares devem ter um certo tipo de postura, terapeutas devem ter determinada aparência, professores devem ser sempre inteligentes e eruditos, e os filósofos devem especular sobre a natureza humana, etc, etc. Não suprir as expectativas que temos do exercício desses papéis em determinados contextos provoca estranhamentos e até imposições para que os papéis se exerçam normalmente, ou seja, nós impomos aos outros a nossa vontade da maneira como eles devem se comportar dentro de determinados contextos. Assim, ao que parece, temos uma expectativa normativa de como deve se comportar as pessoas que estão morrendo. Pacientes graves devem estar sempre deitados em seus leitos, de preferência em hospitais. Sua submissão à vontade da equipe deve ser absoluta. Sua vulnerabilidade física e mental compromete seus desejos e julgamentos, o que torna seus cuidadores surdos frente a determinadas necessidades que não condizem com quem está morrendo. Como uma pessoa à beira da morte atreve-se a querer ir ao estádio para ver seu time na decisão do campeonato? E o idoso, completamente combalido, não entende que seu lugar é num leito de UTI e não na formatura do bisneto? E a atriz de teatro com esclerose múltipla, que insiste em assistir à montagem de uma peça, não percebe que seu lugar é na cama à espera da morte? Estamos acostumados que as pessoas que estão morrendo exerçam papéis complacentes e, sem que nos apercebamos, nos preparamos para um dia representarmos o nosso fim da mesma maneira. Afinal, a morte é feia e nos tornamos feios com ela. Não devemos dar trabalho, não podemos constranger pessoas com nossa imagem tão terrível. Mas paulatinamente a gente vai vendo exemplos que caminham numa direção contrária. Posso citar o exemplo, por exemplo, de um norte-americano chamado Scott Neige, que aos 56 anos quis viver o seu papel. Diagnosticado com câncer e não mais respondendo aos tratamentos, foi rotulado como paciente terminal, mas ainda assim queria levar sua filha ao altar. Para isso, contou com a ajuda adequada de profissionais preparados tecnicamente e sensíveis às suas necessidades. Nenhum aparato gigantesco foi mobilizado e o custo financeiro deve ter ficado muito longe das dispendiosas ressonâncias magnéticas realizadas em pacientes imersos num prolongamento indefinido da vida em meio a fortes dores e sofrimentos. Aqui e ali despontam pacientes que se tornam impacientes, que percebem novas possibilidades de se viver intensamente até o fim. Pode ser uma grande viagem ainda não realizada, uma tarefa importante não cumprida, ou mesmo uma tarde de verão ao lado de quem não se via e falava há muito tempo. A vida pode pulsar de alegria se a dor estiver sob controle e as pessoas perceberem que novos papéis podem ser representados em velhos palcos. Basta que a gente incorpore o personagem humano que vive em nós e o preparemos para a derradeira estreia que acontecerá em algum momento do fim de nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado da discussão de hoje e até breve num novo episódio.